Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Casa Vida Prática. E se inscreve no canal para ficar por dentro dessas entrevistas e conhecer escritórios de arquitetura, para tirar aquela dúvida: como contratar? Qual o projeto inspiracional? Olha só que legal aquela ideia para eu replicar aqui na minha casa. E só eles entendem do assunto. Eu posso te atestar isso. São anos de experiência, de bate-papo com essa galera que sabe muito. E Amanda, eu queria que você falasse pro pessoal um pouquinho como começou essa carreira. Vamos lá. Oi, gente, eu sou a Amanda, arquiteta. Bom, minha carreira começou já tem uns 7, 8 anos, né? Começou ainda quando eu estava na faculdade, né? Fiz Mackenzie, né? Puxando sardinha um pouco da faculdade. Uma excelente faculdade, inclusive. Bom, comecei, né, estagiei com a minha tia durante 2 anos, né? Foi um período de muito aprendizado, né? Eu praticamente, que ela Você não pode fique... contar, eu acho que isso é legal, porque assim, você já saiu, você nem É, saiu da faculdade, mas não, você já no não. primeiro No estágio primeiro estágio, já produziu. já. Eu nunca tinha trabalhado na vida, né? Nunca. Aquela coisa, foi um pouco tardio, né? Eu tinha 20 anos, eu acho, né? A galera, quando entra na faculdade, já praticamente começa a estagiar, o que é muito diferente de quando você tá na faculdade de arquitetura. Você já só começa a estagiar, consegue alguma coisa lá pelo sexto semestre. Então, é tardio comparado aos outros cursos, né? Bom, meu estágio começou com a minha tia, né? Sou muito grata a ela, inclusive, né? Por todo o aprendizado. Foi meu primeiro contato, assim, com arquitetura de interiores, né? Na época, eu tinha acabado de entrar no escritório, ela tinha acabado de engravidar. Ela teve uma gravidez muito conturbada, então ela não conseguia ir pro escritório. Ela me passava, assim, as tarefas, né, do dia a dia pra... Eu ia lá. Eu ia lá, assim, Amanda, faz isso, isso, isso. Se não entender uma vez, pergunta 10 vezes pro fornecedor. Isso é muito importante. A dica que eu dou para todos os estudantes hoje, assim, estagiários, né, para quem tá começando, não entendeu a primeira vez? Pergunta a segunda. Não entendeu a segunda? Pergunta. Vai perguntando até você entender de forma completa, né? Então, foi esse tipo de coisa que foi me ajudando, né? Então, ela logo engravidou, ficou praticamente os 9 meses afastada do escritório, né? Indo uma vez ou outra. Eu comecei a acompanhar a obra também já nesse período, porque ela não podia, né, ir para a obra. Foi assim, complicado, mas foi assim, uma escola. Foi uma escola, assim. Sem isso, eu acho que eu não teria metade do meu embasamento hoje, né? Enfim, e aí teve o período, né, que ela ficou cuidando da bebê, né, uma fofinha. E aí, foi aí que eu comecei eu já estava quase me formando, então, eu já estava naquela época de TFG, então dando conta de um escritório. Enquanto as minhas amigas estavam na balada de sexta-feira, eu estava renderizando imagem. Então, assim, eu aprendi a ter responsabilidades que dificilmente eu teria, né, de outra forma, assim. Tudo foi acontecendo E no tempo. e você aprendeu a empreender mesmo A nessa área, empreender, né? Porque você exato. começou a cuidar de Exato. várias funções ao mesmo tempo. Exatamente. E para depois, né, quando a gente vai aflorando na carreira, delegar essas tarefas. Sim, sim. Mas você conseguiu, foi uma imersão total aí no escritório. Total. E até quando eu estava me formando, aí entrou mais uma arquiteta lá para trabalhar com a gente, só que nisso foram me aparecendo outras oportunidades. Então, antes eu ficava muito nesse mundo aqui do ABC, né, que a gente fala, que é um mundo um pouco diferente, né, do jeito que o pessoal de São Paulo, eu acho que trabalha, assim, a gente vê diferenças nisso, né? Então, eu fui chamada para ser arquiteta júnior num escritório lá de São Paulo, era um escritório bem pequeno. Começou eu e minha chefe na época, assim, eu ia até na casa dela, sou outra pessoa também que eu sou muito, muito, muito grata pelo aprendizado, né? Tinham lojas famosas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então lá eu comecei a entrar já em outro universo da arquitetura, né? Que é o que a gente estava falando nos bastidores, o Uhum. universo da arquitetura de interiores. Isso, Porque a isso. gente sabe que tem uma diferença, né, Amanda? Acho que é até Tem. legal a gente falar para quem está querendo decidir a profissão.
Sim. Você tem a arquitetura como um todo. Tem. A gente tem vários nichos, né, de arquitetura. Então, hoje a gente tem a arquitetura, né, que é a construção, né, que a gente fala desenvolver casas, desenvolver edifícios, enfim, aquela coisa mais, eu diria a parte cinza, né, O concreto, né? O concreto, né? A gente tem a parte de arquitetura de interiores que tem meu coração desde o primeiro contato. Gente, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Né? E a gente tem outras possibilidades, como o paisagismo também, super interessante. Assim, eu falo, não é pra mim, cada um no seu, Cada um no cada um no seu espacinho, quadrado, né? assim, sabe? Mas, enfim, a gente tem paisagismo, a gente já entra também numa coisa mais designer de móveis, que muitos arquitetos hoje, eles estão entrando nesse nicho também, que eu... Muitos estúdios, escritórios estão assinando Exato. linhas para a indústria, né? Exatamente, assim, gosto bastante do resultado, viu? Confesso. Mas também não, eu acho que por enquanto ainda não é onde que eu quero explorar. Eu gosto muito dessa parte de interiores. Enfim, a gente tem muitas vertentes dentro da arquitetura, né? Às vezes eu acho até que a gente poderia se especializar um pouquinho mais em cada coisa, só que como, não sei, eu acho que a profissão acaba a gente levando a fazer, a gente Tudo, virando né? multitarefa, Uhum. entendeu? Porque às vezes o cliente vem trazendo uma coisa para você, aí depois ele já quer trazer outra e você acaba abrangendo tudo. Assim, é aquela coisa. Mas arquitetura de interiores é o que de fato mexe comigo, né? É aquela coisa que eu tenho muito mais afinidade. Hoje eu entro também em partes de construção, assim, não é a maioria dos meus projetos, mas a gente já tá começando a entrar naquela coisa, né? Porque o cliente pede uma coisa, aí depois a gente vai já partindo para outra. Enfim, bom. Vamos falar um pouco de arquitetura de interiores, né? Muita gente tem dúvida entre a arquitetura de interiores e o designer de interiores, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes de começar. O que eu vejo, assim, na parte de arquitetura de interiores, a gente consegue intervir mais no ambiente da pessoa, né? A gente consegue mexer com estrutura, a gente consegue quebrar parede, coisas que os designers de interiores, eles já não conseguem intervir. Eu acho que eles acabam ficando um pouco delimitados no ambiente, né? Eles não conseguem mexer em estrutura, é difícil quebrar uma parede, né? Coisa que a gente adora. Coisa que a gente adora muito, né? A gente consegue assinar também documentação. É lógico, os designers também têm a possibilidade de ter um parceiro, né? Um arquiteto que possa assinar. Mas eu acho que acaba ficando muito limitado naquela coisa de decoração, né? Não desmerecendo, óbvio. Mas uma questão de escolha profissional, exatamente. até, né? De nortear. Exato. Qual que é a diferença da formação de um arquiteto e de um curso de 2 anos, né? Que a gente tem a maioria das universidades. Sim. Do design de interiores, né? Exato. Só que assim, eu vou até colocar um parênteses aí. Na faculdade, a gente não tem muito contato com arquitetura de interiores, né? A gente tem 1 semestre, 2 semestres no máximo, assim, uma coisa muito, assim, muito general, assim, generalizada, né? Enfim. Que aí a gente tem que procurar uma especialização depois, né? Exato. Mesmo fazendo arquitetura. Exato. Ou, se você estiver já inserida no mercado de trabalho, no escritório que você trabalha, você vai ter, com certeza, a vivência necessária, né? Óbvio, cursos são muito bons. Acho que é essencial você ter conhecimento também na área de iluminação, numa área de fazer curso também de acabamentos, revestimentos. Eu acho que, assim, tudo é válido. Muito workshop tem por aí também, bacanas. Palestras, acho, assim, essenciais. Eventos, assim, não tem nem o que falar. E vamos falar do principal evento que você teve esse ano? Vamos falar de Milão. De Milão. Então, Vamos. conta um pouquinho, né? Eu acho que Milão, para quem é profissional da área, tem que fazer um esforço aí, que é um investimento de carreira, né? Vou contar também o que aconteceu comigo esse ano. Então eu não estava programada para ir para Milão. Imagina, virou 2024, eu falei, vamos trabalhar, arregaçar as mangas, tem muita obra, muito projeto para dar conta. Não vai dar para ir para Milão. E assim, vou falar que eu tinha até uma cabeça um pouco mais quadrada, assim. Eu falava, Milão, deve ser bacana. Mas será? Será que vale a pena? Gente, vale muito a pena. 1 mês antes de começar a feira, eu virei para uma fornecedora e falei assim, Lisandra, foi inclusive a Lisandra. Lisandra, o que você acha de ir para Milão esse ano? Ela, você tem que ir.
Aí um outro fornecedor, assim, por acaso, me falou: ai, você vai pra Milão esse ano? Eu falei, gente, tô perdendo tempo aqui. Fui lá, pesquisei passagem, faltando um mês. Pesquisei hotel, falei, tá, dá pra ir. Vamos lá. Fechei tudo. Assim, com a cara e com a coragem. Não tive companhia, assim, de amigas, arquitetas e tudo mais. Assim, iam fornecedores, né? Pessoas conhecidas, mas não próximas, pra Milão. Eu falei, bom, indo, eu consigo me ajeitar lá. E olha que legal a história da Amanda, porque todo mundo fica muitas vezes na dependência de um grupo, né? Sim, Uma loja vai levar, né? sim, Ou uma associação, sim, enfim. sim. E você foi, eu vou e vou mesmo sozinha, Cara e a né? Com a cara coragem. e com a coragem. Uhum. E esse estar sozinho é legal porque você tem muita liberdade. Muita. Mas assim, eu fiz muitas amizades lá. Então, você faz um networking incrível, né? Incrível. E assim, vou contar, gente. Hotel tava um preço, assim, fora da realidade. Por isso, fechem com muita antecedência. Se puder, né, fechar um hotel, um Airbnb. Um Airbnb é a melhor Com coisa. antecedência. Eu não tive essa sorte. Fui lá, pesquisei, tava quase tudo esgotado. O que tinha tava caríssimo, assim, pagava a viagem toda. E eu falei assim, bom, tenho que dar meu jeito. Fui lá, falei, vou ficar em hostel. Aí minha mãe olhou pra minha cara, você, desse jeito, vai ficar em hostel. Do jeito que você é fresquinha, gente. Minha mãe falando isso já me desanimou 100%. Eu falei, ai, tô nem aí, vou. Pois bem, fiquei lá, peguei um quarto com 4 meninas. Compartilhado, assim, nunca tinha ficado em hostel na minha vida, assim, eu tinha pavor. Mas, gente, mudei totalmente a cabeça, porque na Design Week, né, lá em Milão, você encontra de tudo. E, por sorte, as minhas colegas de quarto, uma era engenheira que estava lá para Design Week, ela era até australiana, tenho contato com todas. Uma era chilena também, que trabalhava no escritório de arquitetura, lá no Chile. Então você fez um intercâmbio, né? Não, praticamente. Praticamente. Tinha uma nova-iorquina também lá que mexia com design, enfim. A gente chegava depois no final do dia com catálogos e catálogos, colocava tudo no chão e começava. Ai, você vai precisar desse. Enfim, eu tive que comprar uma mala Para trazer o material. Exato. Bom, enfim. Fiquei em hostel, né? Fiz amizades, inclusive fiz amizade com brasileiras também. Só que hoje elas estão morando em Portugal, né? Estão atuando como arquitetas lá em Portugal, no Porto, em Lisboa. Foi muito gostoso. Assim, fez toda a diferença na viagem. Mas falando um pouquinho sobre a feira mesmo, é uma experiência incrível. Você vê pessoas do mundo inteiro. Você começa a abrir seu leque, né? Sua cabeça. É muito... Eu vou falar que, assim, foi uma viagem muito especial. Embora eu estivesse sozinha, porém acompanhada de novas amizades, hoje... Nossa, eu falo que fez toda a diferença conhecer essas pessoas. E o que tocou o seu coração, hein? Porque eu converso com muitos profissionais sobre Milão e eu gosto que vocês falem um pouco do que a gente pode, né, transmutar para o mercado brasileiro, das tendências italianas, daqueles acabamentos impecáveis, né? Ferragens. De uma fabricação nacional. Sim. E que a gente possa transpor até em conta de investimento também Sim. para o mercado nacional. Tá. Bom, eu acho que, assim, o Brasil já tem um certo mobiliário de muita qualidade, muito bom. Mas o que eu vejo, assim, tem coisas que ainda acabam tendo um valor muito, muito alto, né? Então, o que eu olhei lá de tendências que a gente consegue, assim, trazer aqui pro Brasil? Eu vi muita diferença de tecidos no mesmo mobiliário. Então, a gente mistura couro cinza com couro caramelo. Agora, não tem mais essa... Eu acho que a gente ficava muito naquela coisa, no preto e no branco, né? Muito, muito certinho. Hoje a gente... O neutro, né? Hoje a gente já consegue diversificar mais essas opções, né? Para acabamento, sei lá, de um sofá, de uma poltrona, de uma cadeira. Outra coisa também que dá pra fazer isso com tecido, não só no couro. Então eu vi, sei lá, o buclê com linho, tudo na mesma peça. Achei incrível, já tô doida pros meus clientes aceitarem essas ideias, porque é muito bacana. Então a gente consegue trazer esse tipo de acabamento aqui nos mobiliários, né? Nos mobiliários brasileiros, enfim. Nessa vertente mais. Eu vi muitas cores novas, assim. O laranja, terracota, muito em alta.
Muito em alta. Então, a gente também consegue trazer isso para, de repente, em acabamentos de marcenaria. A gente consegue trazer nas decorações, a gente consegue trazer em tecido. Mesa de centro laqueada também, outra coisa que eu vi bastante. Então, assim, o que eu vi, o que eu lembro muito foi do laranja, né? Nas cores mais saturadas, nas cores menos saturadas. Inclusive, eu acho que a Kohler tava no stand deles, tinha até um vaso sanitário laranja, assim, super saturado, assim, só faltava falar o vaso sanitário, né? Aquela coisa que... Isso eu acho que é mais difícil pegar aqui no Brasil. Talvez seja uma cultura mais asiática. Enfim, a gente vê muito em Tóquio isso, né? Essa questão de uma tecnologia dentro de um vaso sanitário que enfim, coisas assim que a gente acaba reparando. Outra coisa que eu acho que dá para trazer muito, que eu vi bastante, foi os vidros. Mesas de vidro estão em alta novamente. Então, antigamente, antes de ser arquiteta, eu julgava a minha mãe, que ela tinha uma mesa de vidro maravilhosa. Eu falava assim, ai mãe, que coisa mais ultrapassada. Eu não entendia nada. E hoje a gente vê também essas tendências, elas se relançando de novo. Então, hoje a gente vê a gente vê o vidro em várias texturas. Então, a gente vê em formas orgânicas, não mais naquele quadrado, no retângulo. Que mais? Os vidros coloridos. Então, vi bastante vidro colorido. Uma coisa que também eu até reparei foi a volta do pelinho. Polêmica. O pelinho é meio polêmico, viu? Então, eu vi poltronas de pelinho. Até tapete eu vi de pelinho. Então, assim, aquela coisa que eu também julgava a minha mãe de colocar na sala o tapete de pelinho. Hoje a gente já consegue inserir de outras formas, né, dentro do ambiente do cliente. Então, assim, foram coisas mais marcantes, assim, iluminação também tem bastante, não sei, tem uma coisa mais sofisticada, eu vi, mais clean também, peças robustas, porém elas mais simples, mas que dá, assim, uma sofisticação incrível pro ambiente. Então, nossa, eu vi tanta coisa demais, gente, tanta coisa demais. E aí, vamos falar um pouquinho dessa questão da Eurocutina, né? Sim, Então, sim. de cozinhas, a gente teve muita tecnologia, Muita. cores também, Sim, né? sim, Então, novas cozinhas cores. coloridas, né? A gente já Sim. falou de Smeg aqui. Sim. Mas de cozinhas, o que você chamou mais a sua atenção? Meu, eu fui no stand da Miele. Não, incrível tava aquele stand. Uma tecnologia que, gente, assim, eu tô ainda em vias de sair da casa dos meus pais. Mas sabe aquela coisa que você fala, eu quero isso? Isso você fala, como pode? Então, lá o que eu vi, assim, de muito, muito diferente. Hoje, os fornos elétricos, né? Os fornos. Pra gente cozinhar. Eles têm uma autolavagem agora, assim. Você não precisa ficar lá, sabe, passando a esponjinha. O próprio... Ele é Ele é autolimpante. autolimpante. E isso eu achei, assim, super tecnológico. Assim, uma coisa que... Prático, né? Prático. Olha lá, gente, vida prática, em casa, vida Prática. prática. E aí, assim, lógico, a gente vê a lava-louça, que você dá 3 toquinhos lá e o negócio abre sozinho. Ai, gente, uma coisa assim que eu falo, eu quero. Na questão de geladeiras, bom, as geladeiras embutidas é o, assim, sonho de consumo. Aquelas eu não cozinho, eu não tenho afinidade nenhuma com a cozinha, mas é aquela coisa que a gente tem a possibilidade de embutir aquela geladeira. Não precisa ficar mais aquele trombolho dentro da sua cozinha, assim, é incrível. Que mais que aí vi? Fica lá a porta, né? Bem bem clean, da marcenaria. Na marcenaria, você, assim, até as visitas vão falar, nossa, mas não tem uma geladeira ali, né? Você abre, assim, aquela porta parecendo armário, o seu convidado, né? Quem estiver na sua casa fica assim, meu Deus, É uma geladeira. Isso é muito legal, né? É muito legal. O que mais que eu vi? Cores novas. A Miele tá lançando até como se fosse uma cor meio creme pra... não é nem creme, é um fende. É um fende para as cozinhas. Então, eu conversei lá com o pessoal que estava no stand. Eles falaram que chega nas lojas europeias em setembro. Então, aqui no Brasil, acho que vai demorar um pouquinho. Mas, assim, as cores maravilhosas. Coifas de embutir também. Coifas no cooktop, que eu acho também isso uma ideia genial. E uma solução quando a gente não tem um espaço viável para colocar coifa no teto, no forro, enfim. Então, é cada vez mais as cozinhas ficando limpas, com Limpas e- bancadas Sim, sem sem nada nada. à vista, Exato. né? E também escondendo os eletrodomésticos. Exato. Para a gente voltar
como se fosse para uma casa antiga mesmo, onde você entra, não tem quase muito elemento, e você tem um campo visual Sim. mais clean, é isso, né? Exato. Mas em contrapartida, eu fui no stand tanto da LG quanto da Samsung. É. E lá eles estavam com duas coisas que, assim, me chamaram muita atenção. Até eu tinha postado nos meus stories enquanto eu tava lá. Eu falava, gente, isso é a tecnologia. A Samsung veio com uma geladeira que ela só falta realmente falar. Porque até pensar por você, ela já pensa. Então, ela tem o painel dela de LED lá. Então, você cadastra todos os alimentos que você tá colocando dentro da sua geladeira. Ele fala quando que tá acabando. Ele dá todo o valor energético também do alimento. Então, sei lá, a maçã tem 50 calorias. Então, ele vai falar que a maçã tem 50 calorias, tem tantas gramas de carboidrato, tararara. Ele dá tudo. Quando tá acabando, ele fala, eu posso adicionar na sua lista de compras. Então, assim, você acaba também tendo a facilidade de... Uma organização da Exato. sua vida em decorrência Exato. dessas novas tecnologias, Exato. né? Fora isso, assim, ela te mostra, porque o que também o pessoal do stand me falou. Quando você abre a geladeira, você perde, né, a eficiência, de fato, dela de gelar, né? Enfim, e aí você, com esse painel, você já não precisa nem abrir sua geladeira, porque você já sabe exatamente onde está. Então, assim, achei incrível também essa questão. Toca música. Entendeu? Olha, é uma coisa, você pode também controlar as coisas pelo seu celular, É né? quase o centro de automação da casa, a Exatamente, geladeira, é como né? se fosse como se fosse um centro de automação, exatamente, assim, maravilhoso. Eu falei, gente, eu queria uma dessa. Aí até o rapaz lá do stand falou assim, eu também queria. Mas muito bacana. A LG lançou também uma geladeira, assim, nesse mundo dos eletros. Uma que você consegue escolher as cores do LED, as cores da frente da geladeira. Então, você pode colocar um rosa, uma porta rosa, a luz verde, embaixo, sei lá, você coloca um fende e um branco preto. Nossa. Isso vai mudando ou você consegue deixar ali Não, você customizada? consegue deixar customizado e Tá. você pode mudar tudo no seu tablet, no seu celular, enfim. Muito bacana. Também toca música. Você também não tem esse problema de ficar abrindo geladeira para procurar as coisas, mas ainda assim eu falo, a da Samsung tem meu Tocou seu coração. É lógico que aquilo lá, nossa, aquilo lá é uma máquina que, assim, nem... Eu não sei como o pessoal tem a capacidade de ser tão criativo com uma geladeira, gente, sinceramente. Gente, agora vamos começar falando de projetos. Essa temporada é muito especial e com o apoio do Ateliê Petrópolis. Então, vou mostrar para você alguns projetos da Amanda que a gente vai contar a história desses clientes. Bom, vamos lá. Esse é um estúdio, né, que a gente tá na fase de começar a obra já, né? Ele fica ali na Rebouças. É um estúdio de 25 metros quadrados, onde a gente tá otimizando tudo aí. Então, a gente tirou toda a parte de caixilho, né? Então, bem nessa viga ali do lado do ar-condicionado, a gente tinha uma porta aí, né? Uma varanda. Então, a gente tá integrando tudo para ganhar pelo menos um espacinho, mesmo porque a gente mora em São Paulo. Então, cada espacinho conta também. Bom, esse estúdio vai ser voltado, eu acho que para investimento do cliente, mas ele me procurou para deixar de uma forma não muito comercial, uma forma que seja mais personalizada, né? Que a pessoa que estiver habitando aí se sinta mais, né, confortável, mais num aconchego. Então, aí a gente conseguiu colocar até uma mesinha, assim, de jantar com 2 cadeiras, né? Que é o que provavelmente vai acontecer aí, né? A gente não vê recebendo muitas pessoas num apartamento de 25 metros quadrados, né? E a gente sabe que a tendência, né, é a gente ter cada vez mais residências compactas, né? Mesmo porque São Paulo é uma cidade que tem muita procura, né, de espaços pequenos para... E verticalização, né? Exato. Perto de metrô, de Tudo, pontos não, a importantes pra localização gente é se ótima. locomover na cidade, né? Até uma curiosidade desse prédio é que eles não têm vaga de garagem. Então, é realmente voltado para o pessoal que vai usar um transporte público ou vai pegar Uber, enfim. Hoje é difícil a gente manter também um carro, assim. A gente vê cada bem vez... difícil. cada vez menos. A cidade também tá abarrotada, né? Falando um pouquinho de mobilidade, né? Enfim. Então,
Aí a gente conseguiu, né? Essa é o outro lado, É né? o outro lado, A parede é. oposta aí do estúdio. Exato. Então, logo que ele entra, a gente vai ter... É que nessa imagem não pega, mas a gente tem uma geladeira, né? Uma porta para guardar coisas de despensa. A gente conseguiu colocar um forninho ali, ainda bacana, um cooktop. Coisas, assim, mais essenciais que uma pessoa vai precisar utilizar. A gente conseguiu colocar gaveta. Ao meu ver, ficou um espaço bem limitado, assim, para você... delimitado para você colocar suas coisas. Então, a gente também conseguiu... Era uma exigência do cliente colocar um forno e o micro-ondas, a gente conseguiu. A gente conseguiu colocar uma mini coifa ali, que, na verdade, ele vai fazer papel de depurador. Até hoje em dia, se a gente parar para olhar naquela torre toda perfurada de serralheria... A gente conseguiu até colocar uma mini máquina de lavar. Existe. Tem uma máquina de lavar ali. Exato. Ela porta 3 quilos, mas ela lava e seca. Assim, é ótima também. Foi um dos diferenciais que a gente conseguiu colocar dentro desse apartamento. Então, a gente procurou trabalhar com uma paleta bem neutra, né? De acordo, né, com o gosto do cliente também. Temos uma TV, assim, coisas essenciais para uma pessoa sobreviver. Sobreviver, exato. Aí a gente veio também com um revestimento diferenciado, porque uma das exigências também do cliente era colocar... Não deixar aquela coisa padronizada, sabe? De construtora. De construtora. Então, a gente veio com essa solução também desse revestimento que eu amo. Esse revestimento é até da Porto Belo. Gosto muito, assim, eu acho que eles têm muitas coisas diferenciadas que a gente consegue agregar mais ainda com o projeto. A gente consegue deixar mais personalizado, porque é difícil a gente achar um revestimento muito similar a esse. Então, acho que eles têm coisas, assim, muito deles. Então, se tratando de um banheiro pequeno, a gente conseguiu trabalhar até que bem. Então, a gente veio com esse revestimento no piso e na parede do fundo do box, né? A gente trocou todos os metais para um preto também, que era uma exigência do cliente. A gente colocou esse toalheiro aquecido também. Acho bem bacana. A gente conseguiu colocar também até um nichinho lá. Um nichinho. Exato, um nicho de porta-shampoo, muito importante. Isso. Que é na lateral ali, exatamente. atrás do toalheiro, Iluminada, gente. Eu amo colocar coisas iluminadas. Então, nicho iluminado. Onde eu puder colocar iluminação assim de LED, acho que dá todo o diferencial pro projeto. Tá. Aí, a gente também aproveitou bem, apesar de ser um banheiro super pequeno, a gente conseguiu ter um aproveitamento muito bom, né? De colocar esse armário superior, né? Com espelho também. E iluminação. Iluminação também, que eu adoro essa penumbra. A gente trocou os acabamentos, inclusive até da bancada. Antes veio com aquela pedra que... às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta. Nesse caso, não estava gostando. A gente trocou para esse quartzo branco. A gente conseguiu colocar um gabinetezinho também. A porta até, ela é de marcenaria, essa porta de entrada. A gente resolveu camuflar ela também na entrada do estúdio. Então, é meio que uma surpresa. Onde está o banheiro? Tá mimetizada. Exato. Tá, vamos ver. Isso aí já é outro projeto. Esse já é outro projeto. Esse projeto também são de clientes muito queridos. Não querendo puxar a sardinha, assim, pros meus clientes, mas eu acredito que é um melhor que o outro. Nesse caso, a gente tá finalizando, né, a parte... Já tá em obra esse projeto. Ele fica em Boituva, no interior de São Paulo. Bom, a gente tá na fase de revestimentos e a gente montou o 3D, então logo teremos fotos. É um projeto de uma casa, né, 2 andares, para uma família que pretende, ou, né, o casal pretende ir morar lá no futuro, né, assim que se aposentar. Levar os pais, né, já são de idade, e eles têm 2 filhos também. Então, a ideia é que a casa esteja sempre cheia. Eles querem netos, né? Então, planos para o futuro. A gente já trabalhou com... A gente pode ver a sala. A gente tentou trazer materiais, né, elementos mais naturais. Então, a gente pegou essa pedra para colocar como fundo da estante. A pedra voltou com tudo, né? Com tudo. A gente vê diversos tipos de pedra. Essa daí, se eu não me engano... já não vou lembrar nem qual que é o fornecedor. Eu acho que é da Castelato. É da Castelato, assim, lindíssima. É um cimentício, então.
Ou não? Não, É uma pedra mesmo. É uma pedra mesmo. Então, ele tem de diversos tamanhos. Umas são mais finas, outras são mais grossas. Dá uma brincadeira bem, bem bacana aí para essa composição. Então, aí a gente trabalhou com a estante, né, sem fundo, para evidenciar essa pedra. A gente procurou trabalhar também com o frejó. Nesse caso, a gente está usando até o MDF, porque eu acho, né, que o MDF do frejó, ele fica muito parecido com a lâmina natural. Então, não fica aquela coisa, todo mundo fala, o MDF é artificial, mesmo, né? vai ficar aquela coisa impressa. Não, eu acho que tem alguns MDFs que eles trazem um pouco de mais naturalidade para impressão. Para impressão, exato. Então, esse foi o frejó. Aí não ia ser uma sala com TV, mas depois eles optaram para que sim. Então, aí a gente trabalhou com poltrona, com sofá. A gente até ali na lateral esquerda, a gente tem um banco, né, para abrigar muitas pessoas, né? Muitas pessoas, eles querem receber gente. A gente trabalhou também com um tapete mais colorido, né? Geométrico. A gente trouxe até a torinha ali de madeira como mesa lateral e também, de repente, serve também apoio, né? como um banco. Enfim. Aqui a gente sempre fala que escada acaba sendo um elemento meio que coringa no projeto, né? É muito difícil a gente... Ou pro bem ou pro mal, Ou pro bem né? ou pro mal. É muito difícil a gente até escolher uma escada, porque a gente vê tanta coisa legal por aí, a gente fala, tá, mas o que vai encaixar melhor no nosso projeto? O que tem a ver? Então, eu até separei essa imagem, porque eu gosto muito, como eu disse, do LED. Então, a gente conseguiu colocar bem na pisada... a iluminação de LED, então acho que isso, além, né, de iluminar, ele dá um charme a mais, né, um aconchego para essa área que às vezes acaba sendo de passagem, mas que tem uma grande relevância dentro de uma casa, né. A gente trabalhou com guarda-corpo de vidro, enfim, bem, bem bacana. Eu gosto muito dessa escada. E aí aproveitou bem, né? A gente gente aproveitou, a gente conseguiu até colocar a adega, coisas que a gente não conseguiria, de repente, e fazer colocar esse cantinho ali do café ali, né? Exato. De apoio. Exato. Bom, aí a gente tem um home. Eu acho que eles escolheram... No projeto original, isso seria um quarto. Só que aí, né, na hora da gente conversar, falando, mas e a sala de TV? Quando tiver muita gente, vocês vão querer privacidade? Ou as crianças vão ficar lá assistindo o desenho e a outra fica livre. Exatamente. Fora que isso daí dá pra ser até um ambiente meio multifuncional. De repente, a casa tá muito cheia, você consegue colocar gente até pra dormir. Um quarto de hóspedes aí, né? Exatamente. Então, aí a gente escolheu fazer um ambiente mais... diria mais sequinho, né? Um pouco mais... Sem muitos móveis, né? Então, a gente colocou só o essencial mesmo. Aí, um sofá retrátil, né? A gente conseguiu colocar um puff, um tapete também que eu acho bem divertido, essa parte do clean. Uma mesinha lateral. E ficou uma sala que se adequa a apartamentos otimizados. Sim, total. A outros tipos de moradia, né? Total. Não fica só dentro de uma casa. Extremamente funcional. Total. Então, aí a gente tem a TV, enfim. Ó, que inspiração boa, hein? Independentemente do layout do seu projeto. Exato, fica muito legal. Aí a gente já... Aí essa área de lazer aí, lógico, né? a área do gourmet. Então, assim, aí a gente adaptou bastante coisa ao projeto original da casa, né? A gente fez algumas mudanças, assim. Ai, que o arquiteto... Aí entra essa parte do arquiteto. O arquiteto que desenhou a casa é um super amigo meu também. Que bom. A gente conversou bastante sobre todas as mudanças. Calma, gente. Outra coisa, assim, que é... aproveitando que a gente tá entrando nessa brincadeirinha aqui. Mas eu acho muito importante todo o arquiteto, né? O arquiteto de interiores e o arquiteto da casa, eles andarem lado a lado, principalmente na hora de conceber o projeto. Assim, tem que ter essa parceria. Então, quando você for contratar o seu arquiteto para sua casa, se ele não for fazer a parte de interiores, converse com o seu arquiteto de interiores e coloquem eles para trabalharem juntos. Porque, assim, você poupa, muitas dores de cabeça, perrengues posteriores, né? Exato. Com a mão de obra. Exatamente. Aí você quer, às vezes, abrir uma tomadinha ali que vai fazer o diferencial no seu projeto. Aí você vai ter que abrir parede, enfim, vai ser um caos de uma reforma numa casa nova. A minha dica contrate os dois ao mesmo tempo. Adorei essa frase. Um caos de uma reforma
numa casa Casa nova. nova, Um exato. problema que você poderia ter Exato, evitado, né? exato. E olha que já aconteceu muitas, assim. Às vezes tem cliente que tá, assim, no último mês de obra e fala assim, eu quero fazer a parte de interiores. Aí você fala assim, então, cliente, Deveria ter você pensado, poderia ter né, me uns chamado há meses 6 meses atrás. atrás. 6 meses atrás estava ótimo, a gente conseguiria, assim, fazer toda a diferença. Mas como não tem jeito, vamos lá, né? Vamos adequar, né? Vamos reformar. Bom, voltando ao projeto, eles queriam também essa área de churrasqueira, né, para não ficar dentro de casa. Até no projeto inicial, a churrasqueira era junto à cozinha. Então eles quiseram mudar porque tem aquele medo de defumar a casa, assim, independente da coifa ser muito potente, às vezes dá uma defumadinha. A gente sabe disso, né? Então a gente fez o ambiente um pouquinho mais colorido, né, com bastante área verde. A gente escolheu todos os acabamentos, desde a piscina, ali do deck, né? Hoje o deck inicialmente ia ser de madeira, por uma questão também de manutenção, a gente já foi para um porcelanato. A gente tem a pedra térmica aí também na borda da piscina, que é muito importante também para evitar queimaduras. A gente vê muita criança se Crianças queimando. queimando, né? Nós adultos, às vezes, até a gente se queima, né? Mas a gente tem um cuidado, criança não vai ter esse cuidado. Enfim, a gente procurou também, tô trabalhando com uma super paisagista amiga minha, que incrível ela também, que tá me ajudando com esse projeto. Então, a gente tem até uma rede ali. Juro que tem clientes que ficam olhando só aquela rede e falam, Eu é quero. meu sonho ter uma rede assim. Enfim, a gente conseguiu trabalhar bem nessa parte da área gourmet. Aí a gente tem o lavabo, né? Então, o lavabo, a minha cliente, ela queria algo mais simples, né? Não muito chique, né? Mesmo porque eles querem receber muitas pessoas aí dentro da casa, querem deixar as pessoas Uma muito à manutenção vontade. simples Então, também, né? o que a gente optou? Por colocar um papel de parede, manter o porcelanato que tem na casa inteira. A gente fez uma brincadeirinha ali com a bancada, então a gente revestiu a saia de MDF, colocou um quartzo branco, né? Nesse caso, a gente usou metais pretos também e um espelho também que bem bacana. E lógico, para dar o charme final, a gente colocou aquela persiana ali de madeira. Eu amo. Tá. Aí a gente já entra na Suite Master. Então, assim, essa Suite Master, eu gosto muito dela, porque a gente conseguiu mexer com elementos, né, que a cliente gosta. Então, a gente já conseguiu colocar uma laca na mesa lateral, né, de cabeceira. A gente colocou uma cama king size aí, que o quarto comporta. Eu vou até falar uma coisa. Não sei se dá pra ver que a cama ela não tá centralizada totalmente na parede. Sim, a gente tem um espaço maior Maior aqui, aqui né? nesse lado. Na lateral e da Exato. porta. Por quê? Porque eu precisava deixar essa cama alinhada com a TV, Tá. tá? Então. Isso é legal, é uma dica prática aí pra você, né? Eu já recebi essa pergunta na revista. Ah, já? Já. Jura? Com o home. Aham. Como que eu faço em relação ao posicionamento do sofá? Uhum. Eu deixo alinhado com a TV, né? Ou com a parede? TV. Ó lá, TV. A Então, TV, palavra de gente. arquiteta, com a TV. É a TV, porque depois você vai ficar incomodado de ficar vendo a sua TV na Você lateral. vai ter que ficar na lateral olhando pra Não, TV. aí é perigoso dar uma torcicola e vai falar, aquela arquiteta é péssima, acaba com a gente. Então, ergonomia é a chave desta resposta. Exato, então aí a gente conseguiu trazer os elementos da madeira. Não sei se dá pra perceber, porque eu não gosto muito de diversificar a madeira no projeto inteiro, então pra mim acaba virando quase que um mostruário se eu coloco muitas coisas assim de madeira, sei lá. Coloco um frejó aqui, um Hanover ali, enfim, um carvalho. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de deixar praticamente a casa uniforme. Então, eu gosto disso, eu tenho um pouco de toque. Assim, a não ser que o cliente Declarado, queira muito. né, Amanda? Você tem um toque declarado. Declarado. Então, eu acho que ficou um quarto super, super aconchegante também, né? As arandelas, a iluminação ali na cabeceira, trazendo de novo o LED. Gosto muito, muito mesmo. Bom, esse banheiro, gente, esse banheiro é meu xodó pra sempre, eu acho. Foi aí que eu consegui ousar um pouco mais no banheiro, porque quando a gente se fala de banheiro master, muitos clientes me procuram para fazer uma coisa mais clássica, né? É uma coisa não gosto de muitas cores, no banheiro master, não sei. Aqui eu consegui
mudar um pouco a cabeça dos meus clientes. Eles estavam super abertos a uma diferença. Então, aí a gente usou até um porcelanato, né? Que imita um granelite. Se eu não me engano, ele é da Ceusa. É maravilhoso, chama confete. Então, a gente conseguiu colocar ele, né? Embaixo, né? No piso. A gente trabalhou com o rodapé, né? Nesse porcelanato. O resto... Você subiu ele na parede ali, né? Exato, bem no rodapé. Tem 15 centímetros de altura Tá. nisso. Aí a gente usou também o frejó, né? Nesse caso, ou o frejó. O frejó é esse. A gente colocou Porque tá refletido no espelho ali, Exato, né? é que a próxima imagem vai mostrar o plus, eu acho. Aí, Aí. então. E aí, o que que eu... Dentro do box, a gente tem o costume de revestir tudo. E aí, eu consegui brincar. Então, meia parede, eu subi com esse porcelanato imitando granilite. Né? E na outra metade, eu consegui colocar outro revestimento. Então, achei que deu uma... Com esse charme do com esse- nicho, da Exato. Não. iluminação. Aí, eles... Ficou lindo É. mesmo. Eles têm essa banheira, né? Então a gente conseguiu deixar tudo harmônico aí, assim. É um dos meus banheiros preferidos, eu acho que da vida. Como chama esse box? Ele é o piso-teto. Tá, é o piso-teto, É o gente. piso-teto, né, gente? Esse box, a gente, né, abre Eu posso uma porta colocar de esse correr. vidro totalmente transparente? Sim. Um canelado? Sim. Não, canelado ficaria lindo aqui, mas a gente optou pelo A gente quer transparente mostrar convencional. Como que ele tá lindo. a gente quer mostrar essa solução. E aí também a gente aplicou os metais em preto, também ficou bem bacana. É um E banheiro não bem legal. briga com essa esquadria aí que você colocou acabamento de Não, madeira, né? isso daí já era uma característica da casa. É da casa. É uma coisa que eu não quis Mudar. intervir, não. Até conversei com o Vitor falou, não, mantenha assim, vai ficar demais, vai ficar legal. E de fato, gente, dá um Ficou. outro charme. Dá um outro charme. Ah, e uma coisa assim, que é importante falar, esse daí não é madeira, tá? Ele é um alumínio que imita uma madeira, né? Ele tem a impressão lá, mas assim, olhando de longe, Você acha que é madeira? você acha que é madeira. E você não vai ter toda aquela manutenção que uma madeira dá. E esse alumínio, a gente até falou na revista, vou trazer até no podcast esse tema. A gente tem vários acabamentos hoje, né? Tem. De alumínio. Tem, muitos. Até a gente tem o da madeira, né? Que aí é o painel normal. Mas aí a gente tem também o que imita um charabi, Sim, incrível. né? Então Incrível, você tem... incrível. Não, são infinitas opções que você tem hoje no mercado, assim. Isso é o que facilita a vida do arquiteto, né? Porque às vezes um revestimento acaba saindo muito do valor do budget do cliente. E aí a gente consegue outras opções um pouco mais em conta, né? Ou muito mais em conta para substituir o tal material. Esse daí é o tipo do quarto dos filhos, tá? Então, de Boituva. A gente resolveu fazer eles praticamente iguais. Então, mudando as cores. Então, a gente tem o quarto azul e tem o quarto verde, porque são 2 meninos. E assim, eu sempre tive o sonho de fazer, sei lá, casa de campo, pra falar, ai, o quarto amarelo, ai, o quarto... E aí, eu tive essa possibilidade. Os clientes deixaram e super toparam, abraçaram a ideia. Então, são 2 suítes, né, que a gente tem um super espaço. Eles querem receber, né, muitos amigos, né, enfim. A gente conseguiu colocar uma cama de casal. Isso que a gente consegue ter dimensão quão grande é esse quarto. E a gente conseguiu ainda colocar uma cama de solteiro aí na lateral. E o que aconteceu? Nessa porta lateral, aqui na lateral do lado da cama de solteiro, iria ser uma varanda. A gente modificou e transformou num quartinho. Então, lá a gente tem mais uma cama, que tem uma bicama, que a gente consegue abrigar mais pessoas quando for visitar o pessoal. E aí, a solução, ao meu ver, ficou bem melhor se a gente colocasse uma porta de correr aí. Então, a gente fez uma porta de marcenaria, diferente daquela convencional, que eu acho que também deu totalmente o charme para esse quarto. Achei que ia ficar muitas portas, assim, não sei, me dava um certo incômodo. Então, a gente colocou um tapete bacana, neutro também, que não brigue muito. A gente colocou uma cabeceira azul, arandelas, LED, mesa de cabeceira também diferenciada. Eu gosto de fazer esse jogo. Então, a gente pegou uma mesa lateral preta normal, que na Tokstok a gente encontra, com uma mesinha, com uma outra mesa lateral, que também compõe aí, e aí a gente É uma brincadeira legal, brincadeira. deixa bem leve, né? Deixa.
Aí a gente já começa a entrar na parte dos banheiros, então esse daí foi um dos banheiros também que eu tinha limite de colocar imagem, tá, gente? Mas esse banheiro também é um dos meus preferidos, porque a gente Ao todo, manteve... são quantos banheiros na casa? Ai, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 banheiros. Então, a gente meio que só foi mudando o revestimento ali lateral. Então, por exemplo, no quarto dos meninos, no quarto azul é o azul, no quarto verde é um verde. E aí é o banheiro onde provavelmente a avó deles vai ficar. Tá. Então, eles têm planos, é um banheiro maior, né? Onde a gente tem toda uma acessibilidade aí. Não é à toa que até a porta eu tive que fazer de marcenaria para até livrar um espaço de repente, uma cadeira de rodas. A gente, Um andador, já tem que prover exatamente. tudo isso, né? Então, aí a gente deixou o banheiro um pouco mais simples, né? Do que é o da Suite Master, porque Suite Master é a Suite Master. Então, a gente manteve os metais cromados, a gente fez uma boa bancada aí também. E o revestimento a gente mudou. A gente colocou esse rosinha porque era de gosto também do cliente. O nicho a gente veio com o mesmo revestimento da parede do box e do piso. Também achei que compôs bem. Todo projeto especial, mas isso daí é muito especial também. Meus melhores amigos, eles vão casar agora em outubro. E eles me procuraram pra gente fazer um projeto. Esse daqui fica aqui em Santo André, né? É um apartamento de 80 metros quadrados. Eles estão indo morar juntos pela primeira vez. Então, eu tô muito ansiosa por isso, porque eu vi, né, Você acompanhou toda a história do casal, né? A gente se conhece né? desde adolescente, assim, papo de 14 anos. Então, a gente se conhece há muito tempo. E é muito bacana isso. Então, aí a gente já escolheu a planta da construtora 100% aberta, né? A planta, ela é toda integrada. A gente já tirou toda a parte de caixilho da varanda. A gente tirou a parede também que dividia o living, né? O home com a cozinha. Então, realmente ficou uma área. E aí, a ideia foi fazer um super paredão, né, com a marcenaria, né, aproveitando cada espaço, porque a gente tá falando de 80 metros quadrados, né, de um casal que moravam com os pais, cada um morava com seus pais e tinham muitas coisas. Uma então... outra dimensão de espaço, Total, né? total. E aí, você usou aqui uma solução que a gente viu muito na edição do ano passado e desse em Milão. Tá. Que é essa brincadeira, que a gente vem com uma altura na ilha, às Sim. vezes até um outro material, Sim. e aí vem a bancada à mesa. Sim, abraçando. Abraçando. Não, ficou incrível. A gente procurou muita referência, e assim, a referência que eles mais gostaram foi uma bem parecida com essa, né? Porque antes, a gente sempre fala, né? A gente nunca cria do zero, a gente sempre acaba pegando referências que ajudem a gente a compor todo o ambiente. Então, foi pegando Então, é até bom, né? Às vezes, né, bom. o cliente pesquisar, mas não em excesso. Sim. E trazer essas referências aí Não pra... à toa que o Irmãos à Obra e o Pinterest, nossa, eles acabam sendo, assim, ajudam, mas acabam sendo um super vilão, né? Pra nós. Tem os dois lados, Tem todos os lados. Enfim, a gente veio, né, com essa ilha. Ele queria, o João queria muito cozinhar de frente pra TV, ver o jogo do São Paulo. Então a gente trabalhou com a coifa aí, né? A gente colocou uma mesa para 8 lugares, se eu não me engano. Na varanda, até minha cliente, a Júlia, ela queria colocar uma rede. Aí eu falei, Júlia, não vai caber. Não vai caber. Quem sabe num próximo apartamento, né? Mas não vai caber. Então, a solução, a gente colocou um banco ali também, onde eles consigam guardar algumas coisas. Bem confortável. A Júlia gosta muito de ler, né? Os dois são professores, eles gostam muito de ler, tem muitos livros. E aí, a gente ainda conseguiu colocar ali até uma floreira pra dar um charme pra esse ambiente. Gosto muito de contrastar a madeira com as plantas, né? Com tecidos também aconchegantes. Isso é bem bacana. Aí, tem a outra visão, né, do projeto. Então, bem ali na porta de entrada, a ideia era fazer uma estante, mas, assim, ia ficar, ao meu ver, né? Expliquei pra eles, que ia ficar muito entulhado de marcenaria. Então, a gente preferiu fazer 2 prateleiras em serralheria preta, né? Que dá aquela leveza também pro móvel. E um aparador ali para eles colocarem tanto as coisas, uma adega também que eles gostam muito de vinho. Um barzinho ali serve como até um apoio.
A gente tem também ali a parte da TV. Então, a gente fez toda uma parte de marcenaria, né? Com um sofá bacana também, o rack. E ali a gente tem uma porta mimetizada também para esconder a área íntima. Bom, aí é um dos quartos, né? Esse quarto é muito, muito, muito pequeno, mas a gente conseguiu até achar uma solução boa. Então, a gente colocou um armário, né? Com porta de correr, para eles guardarem as coisas. A gente conseguiu colocar uma caminha aí também, para de repente receber um alguém. hóspede, enfim. E um home office. E um home office também, Tá. porque eles têm essa necessidade. Essa daí é outra parte. Também a gente resolveu trabalhar com a parte de marcenaria. É muito importante. Até eles a gente teve até uma reunião de revisão de projeto, que eles perguntaram: e se a gente tirasse esse painel embaixo da bancada? Aí é uma coisa muito importante também de projeto, a gente prevê esse painelzinho embaixo da bancada, porque a gente acaba chutando a parede. E, de repente, aquilo lá vai virar uma sujeira e vamos Vai xingar. virar uma manutenção de pintura. Exatamente. É isso aí. E assim, a gente acaba protegendo. Então, Olha muito só, uma importante. solução simples, Sim, né? Sim. Encarece um pouquinho na marcenaria, mas é um custo Sim, mas aí você não vai necessário, precisar é um depois investimento. de pintor na sua casa. Isso daí é maravilhoso. Então, conseguimos colocar um cantinho bem gostoso aí de home office. Esse banheiro é muito legal também, gosto muito dele. Você gosta muito de projetar banheiro, né? Eu adoro, porque tem muitas possibilidades de revestimento. Esse daí também é um outro showzinho. Eles queriam alguma coisa mais colorida para colocar no banheiro social. Então, Eles não têm lavabo. Não tem lavabo. Então, são 2 banheiros aí nesse apartamento. Esse daí vai cumprir a função do banheiro, eu acho que... Social, né? Social e do João. Então, a gente... Sempre sobra pro masculino, né? Sempre nessa história. sobra. Mas nessa história... O banheiro social é dele, Não, né? mas nessa história, eu tô do lado da mulherada. Porque é muito melhor. É muito melhor. Eles não passam horas no banheiro se maquiando, entendeu? No máximo, vai fazer uma barba. Entendeu? Então, pode ser, né? O banheiro social pode ser ser dele. Então, aí a gente também interviu com a troca de metais, a gente foi pro preto também para dar um charme. A gente tá vindo com ladrilho hidráulico, né? Na parede de fundo ali do nicho e na parede do fundo ali da bancada. Achei que ficou um mix. Então, a gente vai tanto aproveitar os revestimentos que a construtora tá colocando, né? E dá pra fazer isso, né, Amanda? Em alguns projetos. Dá pra fazer, né? assim. É lógico, a gente pede muito cuidado pra quem tá sentando o piso, pra quem tá retirando. Mas normalmente dá. É difícil dar algum BO, né? É um perrengue que pode ser, assim, controlado. Exato. Bom, esse daí é o banheiro. Esse daí é o banheiro também da suíte. Então, aí a gente veio com granilite por fora, por dentro do box. Então, a gente revestiu tudo ali. E por fora, meia parede, a gente tá colocando esse que é como se fossem ripinhas, né? Ripinhas, é um caneladinho que a gente... De revestimento. Que a gente gosta. Isso, de revestimento. É porcelanato, isso também. Ou cerâmica, enfim. Bem bacana. É um dos meus preferidos também. Ai, gente... Toalheiro, né? Esse aquecido. Isso. A gente já tem soluções no mercado por um preço mais acessível? A gente tem sem ser aquecido, né? Esse é o problema. O aquecido ainda é caro, né? Ainda é caro. E eu vou falar que antes da pandemia, a gente comprava um toalheiro aquecido por R$700. Agora a gente tá comprando por R$2.500, R$3.000. Então, assim, subiu muito. Muito. Inflacionou muito, né? Não, tudo, né? Tudo. Antes da gente... Em termos de materiais, a gente teve um aumento de tudo. Antes, o que eu falava pros meus clientes. Amanda, quanto que eu vou gastar mais ou menos no meu projeto? A gente falava, assim, de 2.500 a 3.000 metro quadrado, né? Com a reforma, com a flor no vaso. Hoje a gente já tá falando de um preço de 5, 7,5. Tem vezes que eu nem falo pro cliente, eu falo, olha... Melhor não te falar. Eu não te falar agora. Vamos fazer nossa planilha, nossos gastos. E aí você vê o final. Porque às vezes eu tento estimar alguma coisa, depois sai muito mais. Aí o cliente vai falar, nossa, mas não tá sabendo nem de valor? Uhum. Aí é meio complicado. E agora a gente entra num projeto corporativo. No corporativo, gente. Que é outro braço aí do teu escritório. Exato. Esse daí foi meu primeiro projeto corporativo. Meu primeiro projeto como carreira solo também.
Foi um desafio, porque foram 700 metros quadrados, né, de uma área administrativa, né? Hoje eu posso até falar da Veltels. Uma super empresa, eles são alemães, né? Eles têm planta aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, enfim. Eles têm vários lugares e eles resolveram reformar a filial aqui do Brasil. Gente, se eu mostrar a foto disso de antes, depois a gente compartilha em outro momento. Na Por verdade, favor, a gente vai compartilhar essa foto do antes aí e do projeto. Gente, é pelo assim, menos caótico. no Instagram No da Instagram revista. tem já, mas Tá. no Instagram tem também no meu. Tá, então vamos lá pro Instagram da Amanda pra já ver Exato. esse projeto no antes. Então, gente, assim, fazia mais de 50 anos que eles não reformavam nada. Sabe caixinha de som? Eu acho que antigamente nas empresas era como se fosse, não sei, era um diferencial. Eles colocavam caixinhas de som para som ambiente. Só que nisso cada um gosta de ouvir o seu. Às vezes tinha aquela coisa de briga, de som. Eu gosto disso, isso me atrapalha, enfim. Aí tiraram, só que mantiveram as caixinhas lá. Era uma coisa de 1800, assim, sabe? Era muito diferente. É uma coisa da década de 80, tá, gente? Então, gente, eu ainda nem era nascida. Nem nos planos eu tava. Eu acho que nem meus pais tinham se conhecido ainda. Mas, enfim, foi uma super reforma. A gente tirou tudo que tinha lá. A única coisa é que eles já tinham um piso comprado, um piso vinílico. Então, a gente teve que usar esse piso vinílico, né? Mas a gente conseguiu super adaptar no projeto. O projeto e a realidade tá assim, fiel, 100% fiel. Então, a gente tem as cabines aí de... Vamos falar dessa solução de cabine. Vamos lá. Privacidade, mas há controvérsias, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a usar. Não, é uma cultura Essa é a real, nova. né? É uma cultura nova. Mas eu vou falar que foi um sucesso essas cabines lá. Porque eu vou muitas vezes lá na empresa para ver uma coisa ou outra. E aí nesse caso, a gente não tinha colocado as portas de vidro ainda. Mas a gente colocou portas de vidro para isolar totalmente essas cabines. Então, realmente não passa som. Então, eu tenho o isolamento acústico de cada placas. uma delas. Tem. Assim, é um sucesso. Toda vez que eu vou lá, tem gente usando as cabines. Ficou demais e ficou muito legal. Então, aí normalmente o pessoal, não sei, o que eu vejo muito é comprar aquelas cabines prontas. Nesse caso, eu preferi optar pela questão de marcenaria. Então, o marceneiro veio, fez as cabines e a gente veio revestindo depois com os tecidos. Então, ficaram placas, né? Essas placas azuis, de tecido. Ele consegue abafar bastante o som, né? Pra ele não propagar. E estão nas cores da marca, né? Então, também nas cores, né? sim. Do logotipo, Sim, do logotipo. enfim, do branding da marca. A gente foi pensando com todo cuidado nesses detalhes, né? Então, ali a gente tem lockers, a gente tem ali o rack também, que é o aparelho onde, né, é de dispositivo da empresa, tem que ter. A gente colocou bastante armário também por aí, porque eles, apesar, né, de estar tudo muito digital hoje, eles ainda têm bastante volume de papel. Né? Exato, então a gente colocou um nicho ali também para uma decoração, mesmo porque ninguém consegue acessar um locker numa altura dessa. Então, a gente teve bastante esse cuidado e, enfim, foi um sucesso esse projeto. Bom, aí são as estações de trabalho. A gente tentou manter quatro usuários por estação, porque, queira ou não, também isso dá uma diferença na questão acústica. Quanto mais pessoas, né, na baia, mais barulho, né? E, queira ou não, essas placas, elas ajudam, só que elas não barram o som 100%. Então, nesse projeto, a gente procurou sempre uma solução acústica. Essas barras podem ser de quais materiais? Então, a gente tem... Nesse caso, eu fiz também com o mesmo tecido lá da cabine. Eu tive esse cuidado. Eu não comprei, eu não pedi, né, pra colocar aquelas prontas, que são aquelas plaquinhas de... qual que é o nome? É uma plaquinha, como se... Não é um isopor, é um... Poliestileno? Não é poliestileno ainda. Não, é outro tipo de material. Depois eu venho com essa também. Só que nesse caso a gente optou mesmo porque dá pra colocar taxinhas, enfim, ficou muito bacana, muito bacana. Né? A gente teve cuidado também de trabalhar com forro mineral com uma eficiência acústica maior, porque se trata de uma área comercial, então é todo mundo falando direto no telefone. A gente tinha essa reclamação. Antigamente, né, antes da reforma, eram vigas aparentes que ali propagava tudo. Então,
era muito, muito barulho. Era quase que insuportável ficar aí. O que também ajudou a gente na eficiência acústica. A gente tirou o piso elevado, que, né, é de praxe a gente colocar isso em corporativo por uma questão de manutenção. Nesse caso, a gente optou por tirar. Talvez a melhor... Não sei se foi a melhor solução, mas na questão de barulho, assim, quase que zerou. Porque também todo o som propaga dentro da... Nesse caso, propagava porque, assim, gente, o piso tava podre. Vou falar, gente, tava podre. Mas ficou muito bacana. Aí também é o andar superior, né, dessa reforma que a gente fez. Então, aí também fica a parte do RH, fica a parte do financeiro. Então... A gente também trouxe, né? É uma empresa de aço, né? Eles têm... Então o aço tem que estar aí, Tem que né? estar presente. Então, a gente até colocou essa faixa, né? De inox. Metalizada, que tá de assim, inox. super em alta, Super né? em alta. Casa Cor esse ano a gente viu bastante essa Eu não mescla. fui ainda. Eu tô doida pra ir. Casa Cor a gente viu bastante essa mescla aí, o metálico presente em alguns ambientes, até Sim. residenciais. Sim, não, fica muito bacana. Então, a gente pegou nesse inox, né? Ele não... A gente procurou trabalhar com algo que não riscasse, porque a gente tá trabalhando a gente tá falando, né, De de corporativo. corporativo. Onde várias pessoas vão circular, passar a Exato. mão. Não tem o mesmo cuidado que a gente teria dentro de casa, Não. né? Apesar do pessoal ser muito cuidadoso aí, tá? Aí a gente veio com uma outra solução para dividir o RH com a área do financeiro, né? Eles não queriam colocar o RH fechado, como se fosse um aquário, apesar de ter informações muito confidenciais, eles não queriam. Eu até falei, vocês têm certeza? Aí eles falaram, não, a gente tem certeza, a gente trabalhou durante muito tempo assim, a gente não quer trabalhar mais. Então, a solução, né, para meio que barrar, foi colocar essa divisória de vidro, né? Um vidro leitoso, onde a gente usa de lousa. Ficou sensacional, é muito usado. É assim, perfeito, perfeito. Essa daí é a sala tipo dos gerentes também. Então, cada gerente tem o seu... A sua sala. A sua sala, né? Seu espaço. Hoje a gente já colocou outras coisas dentro da sala. Então, a gente já colocou lousa de vidro leitoso. Também ficou um charme. A gente veio com essa bancada também. É uma bancada de um uso bom, né? Tem os armários pessoais, tem as gavetas também que a gente colocou locker. Bem personalizado, assim, de acordo com cada gerente. Aí a sala tipo reunião, então hoje a gente tem 4 salas dessa, então umas tem 16, né? Outras tem 12, eu acho que abrigam. Então é bem usada também. São bem amplas, né? Bem amplas, a gente também aproveitou para colocar a lousa ali de vidro, que eu acho que dá um toque mais refinado pro ambiente do que aquelas lousas de plástico. Enfim, não vem com plástico pra cima de mim, não. É mais barato? É, mas não vem com isso porque deixa o ambiente um pouco menos nobre. Então, assim... São pessoas que recebem, né, muitas pessoas externas. Então, a partir do momento que você visita, eu acho, a empresa, você já passa aquela confiança, tipo, nossa, o pessoal, eles tiveram cuidado até com a lousa. Então, é muito bacana. A gente, como arquiteto, a gente vê os cuidados nos detalhes, né, Exato. Amanda? Então, bem bacana. Aí é a copa tipo. Então, são 2 copas. A gente resolveu... Eles já têm restaurantes lá. Inclusive, a gente é um dos nossos próximos projetos aqui do escritório. O que a gente fez? A gente fez só um apoio mesmo para café, né? Aquela reunião mais informal também dentro. Acontece muito. Então, a gente colocou um revestimento bacaninha aí. Eu adoro esse revestimento. Tem o verde e tem o laranja. Eles não quiseram colocar o azul, que é a logo deles, né? Que é a cor da logo. Então, a gente veio com essas tonalidades. A gente veio com banquetas também mais informais. A gente veio com essa bancada, né? Com essa ilha. Vou até colocar ilha entre aspas. Para apoio, a bancada grande também, com todos os equipamentos que eles precisam. Então, ficou bem bacana. Assim, uma iluminação também não muito forte, porque eu acho que pode ser um ambiente mais confortável, né? Exato, para relaxar mesmo naquele momento. Vamos ali de um papo informal, um lanche rápido. É isso. Gente, eu amei, né, conhecer o seu trabalho. Muito obrigada. E vamos publicar muito projeto aqui, Ai, que né? delícia. Galera, eu queria que a Amanda deixasse aqui para essa câmera as redes sociais. Gente, meu Instagram é amanda.bassan.arc. Lá eu tô colocando meus projetos autorais, referências também bacanas, que eu acho que tem a ver com o escritório. O dia a dia da obra, que é bem bacana de acompanhar, né? A gente vai vendo toda a transformação do ambiente. E dicas também, coloco lá.
É isso aí, então acompanhe esse trabalho aí de arquitetura, né? Todos os dias ali no Instagram da Amanda. E essa temporada tem o apoio do Ateliê Petrópolis. Agradeço você aqui no canal. Segue todas, né? A gente está em todas as redes sociais, Casa Vida Prática, e notícias diariamente no casavidapratica.com.br. Jornalismo Decor é aqui e para todos.